Brasil, Vale do Taquari. É um prazer falar do sul do país para os demais estados deste Brasil afora e também para esses países que fazem parte do nosso mundão de Deus abençoado. Eu sou Chiarelli, também conhecido como #Corretor Chiarelli, que está à frente da marca que crê, a marca do bem, agora com podcast. A nossa entrevistada de hoje, lembrando que é uma edição especial, a nossa entrevistada de hoje é a doutora Ângela Parisotto, médica, mastologista, especialista em ginecologia e obstetrícia, especialista em mastologia, professora da Faculdade de Medicina da Univars. Lembrando também dos nossos apoiadores, canal Paródia Gospel, Corretor Chiarelli, Esquina 35 Personalizados, inclusive, eu já vou dizer para a doutora aí, pode abrir, essa caneca é a sua caneca, já pode abrir a embalagem, tem uma aguinha para nós aí, esse é um agrado aí, é uma parceria da Esquina 35, né, Personalizados. Você que está pensando em alguma coisa de personalizados, entre em contato com Esquina 35 Personalizados. E Carlos Paida, aí, o Carlos Paida da CP Music, produtor musical e arranjos, ele que faz a nossa edição. Lembrando a todos, né, que a nossa live tradicional é quinta-feira às 19 horas. Então, como eu já falei, hoje é uma edição especial. Seja bem-vinda, doutora Ângela Parisotto. Quem é a doutora Ângela? Boa noite a todos, agradeço o convite aí de vocês e espero poder contribuir um pouquinho aí com o meu conhecimento hoje. Bom, quem sou eu, né? A resposta é bem ampla, né? Eu sou uma lajadense que cresci aqui, depois fui morar em Porto Alegre, sempre fui apaixonada pela medicina. Meu pai é médico, então agora aposentado, né? Mas eu cresci vendo ele exercer a medicina e desde criança fui me apaixonando então pela profissão. E aí fui a Porto Alegre, estudei, fiz faculdade e durante a faculdade eu fui me apaixonando então pela área da mama, né? Acabei primeiro fazendo a especialização em ginecologia e obstetrícia, que é um pré-requisito para poder fazer mastologia depois, mas sempre com o meu sonho de fazer mastologia. E é o que eu faço hoje, atuo então dentro da área da mama, né, das patologias mamárias. Acabei abandonando a ginecologia praticamente, mas a gente tem bastante trabalho aí dentro da mama. Trabalho que não falta, né, doutora? Doutora, explica um pouquinho assim para o pessoal que está ali assistindo, lembra das suas clientes, das suas pacientes, né? Lembrando que o assunto é Outubro Rosa, nós estamos no mês de outubro, né? Então, falar um pouquinho assim para aquelas pessoas que não sabem, o que é mastologia? Então, a mastologia é uma especialidade relativamente mais nova, né? Ela não é tão nova, mas dentro de algumas outras especialidades, dentro da própria ginecologia, ela é mais recente. É a área que estuda todas as patologias, alterações, desenvolvimento da mama e que hoje ela é muito voltada para os estudos relacionados ao câncer de mama, né? Mas a gente acaba, dentro do consultório, na prática da mastologia, a gente atua desde exames preventivos, alterações de desenvolvimento, gestação, amamentação. Mas o nosso grande volume hoje é em rastreamento, orientação, investigação e acompanhamento do tratamento do câncer de mama. Muito bem, então lembrando, né, que esse programa de hoje ele é especial, uma edição especial, voltada aí para o público feminino, voltada aí para as mulheres, então vai lá, chama a mulherada para poder assistir. Pega esse vídeo, vocês podem inclusive enviar aí para os grupos de WhatsApp, né, das suas amigas, das suas colegas, da mãe, da tia, enfim, todo o público feminino que possa ser alvo desse assunto. Tá? Compartilhe esse vídeo, quem é novo no canal já deixa o seu like, inscreva-se nesse canal e sejam todos bem-vindos. Eu acho que nós poderíamos iniciar, doutora, falando no primeiro momento da prevenção, para aquelas pessoas que estão assistindo, vão entrar no assunto já da prevenção do câncer. Do câncer. Então, dentro da prevenção, quando a gente fala de câncer de mama especificamente, a gente tem duas linhas de prevenção, né? A gente tem a prevenção primária, que é aquela questão relacionada a hábitos de vida, estilo de vida, alimentação, atividade física, que tem cada vez tido mais importância, porque a gente vem tendo mais evidência científica do quanto isso impacta.
E a gente tem a questão da prevenção através do exame de detecção precoce, né, que é a mamografia. Então, nós temos essas duas linhas de reforço, quando a gente fala agora, principalmente Outubro Rosa, né, é bem importante reforçar a questão de alimentação, atividade física, isso vale para toda a nossa vida, desde criança, na verdade, até a época em que a gente começa a fazer os exames de rastreio. Doutor, eu falei que é específico do público feminino, mas se eu não me engano, eu já ouvi falar em câncer de mama masculino. Isso, exatamente. 1% dos casos de câncer de mama são em homens, né? Então, é bastante mais raro, Claro, né? Mas quem tem história na família, por exemplo, históricos vários de câncer de mama, câncer de próstata, ou eventualmente câncer de mama em homem, sempre nos alertam o risco de alterações hereditárias, ou seja, aquelas mutações que acontecem numa família e que vão predispor a um risco maior para câncer de mama. Então, a gente sempre alerta que os homens também, se tiverem alterações, devem fazer uma avaliação. O que a gente não tem é o exame preventivo, né, a mamografia como um exame de rastreamento para os homens. Isso é indicado para as mulheres a partir dos 40 anos. Que idade, qual é que é a idade para iniciar, digamos, a mamografia? Tá. Mulheres, população geral, mulheres de baixo risco, a gente considera que a partir dos 40 anos a recomendação é de que seja feita uma mamografia a cada ano. Para aquelas mulheres que tiverem histórico na família, tiveram um caso, mãe, alguma irmã, né, ou avós, principalmente se tiveram idade jovem, a gente recomenda sempre individualizar essa idade de início. Então, por exemplo, se eu tive uma irmã que teve câncer de mama aos 40, no mínimo eu devo começar o meu rastreamento a partir dos 30, 10 anos antes, né? Ou então, eventualmente, a gente orienta aquela família que faça uma pesquisa genética para avaliar se a gente consegue mensurar melhor esse risco. Ela é dividida em duas situações, né? Então, a de baixo risco isso. E qual é o outro? Isso, de risco maior. A gente, na verdade, divide em baixo risco, moderado risco e alto risco. Baixo seria aquelas pessoas que não têm um histórico na família? Isso, população geral, né? Nunca tiveram problemas na mama, alterações maiores, não tiveram tratamentos para outras doenças que poderiam ter relação. De âmbito familiar. Existe alguma idade para o autoexame, esse que é feito em casa? Bem importante. O autoexame, não existe idade. Qualquer mulher pode se examinar, ou mesmo os homens, né? Eu tenho recebido, nos últimos meses, mais homens consultando. Então, isso mostra que os homens também estão atentos às queixas, né? Mas não existe idade para isso. Qualquer mulher, eu sempre oriento que a gente tem que conhecer o próprio corpo. Então, independente de eu ter 15, 20 anos, né? Só que depois do desenvolvimento mamário, que acontece lá na puberdade, na adolescência, é que a gente vai ter as alterações com mais frequência, né? Então, começar a perceber nódulos ou outras alterações. Então, é nessa fase que a gente começa a precisar se conhecer melhor. E para o homem seria a mesma receita, digamos assim? A mesma receita. O que é exames e rastreamento de rotina? O que seria isso? Exame de rastreamento é aquele exame, isso serve para várias patologias, né, que a gente tem, por exemplo, falando de mama, é a mamografia, para câncer de colo de útero é o preventivo Papa Nicolau. Sim. O exame de rastreamento é aquele realizado para algumas patologias que são mais frequentes, que a gente tem um exame para detecção precoce, e são realizados em pacientes, em pessoas que não têm sintoma algum. Por exemplo, eu tenho 40 anos, não sinto nada, mas vou fazer o meu exame de rotina porque eu já estou em faixa etária disso. Se eu estiver percebendo um nódulo, por exemplo, né, me examinei e percebi uma alteração, isso já não é um exame de rastreamento, isso é um exame diagnóstico, né? Então, o rastreamento é para as pessoas assintomáticas. Esses nódulos, no momento que é apalpado a mama, a pessoa sente como se fosse o quê? Alguma coisa fixa? Que tipo para a pessoa ter noção, quem está ouvindo? A palpação pode ser bem variada. Eu posso ter uma palpação de uma área que parece um nódulo, né, uma bola. Ela pode ser bem móvel na mama, assim, ao movimentar, a gente chama de nódulo que dança, né?
que é o nódulo móvel mais sugestivo de benignidade, ou a gente pode ter um nódulo difícil de delimitar ele na palpação, eu não consigo definir bem até onde ele vai, onde ele começa, onde ele termina. E, geralmente, os nódulos mais suspeitos são nódulos mais fixos no tecido. Então, eles têm menor mobilidade. E, por eles serem mais fixos no tecido, eles, muitas vezes, vão fazer retração na pele, abaulamento da pele. Então, são aquelas alterações visíveis que a gente orienta as pacientes ficarem atentas, né? Quando vão se examinar e vão se olhar no espelho, que levantem os braços, movimentem a mama, para verificar se não detectam isso. Ou mesmo a retração do mamilo também, que pode ser um sinal de alerta. Algum tipo de orientação diferente para aquelas mulheres que usam, que usam silicone? Então, o silicone tem sido cada vez mais frequente, né? A gente acabou assim se habituando a eles, né? O rastreamento ele é feito da mesma forma. A gente faz mamografia, então é uma pergunta bem frequente, né? Assim, eu tenho silicone, será que eu posso apertar a mama? Não vai romper a prótese? Pode fazer. O que a gente faz é fazer incidências adicionais na mamografia. Então, existem algumas manobras que são feitas para que seja melhor exposto o tecido mamário no filme de raio-x. Ok. Quais são os indícios de um câncer de mama? Os sinais que a gente pode ter? Sinais. Então, a paciente pode ter sintomas mais vagos, né? Então, ela pode sentir uma dor que ela não consegue definir bem. A gente não costuma considerar a dor um parâmetro tão importante, porque existem muitas alterações benignas que podem causar dor também. Mas, de qualquer forma, sentiu alguma coisa diferente, mesmo que não saiba definir bem o que está sentindo, é um alerta. Né? Ou um padrão de dor que muda, eu tinha uma dor assim e agora a dor está diferente, ou a dor tem ficado mais persistente, ou tem tido uma dor mais pontual. Ou então, palpei um nódulo, né? Eu não percebia isso antes e começo a perceber. Às vezes acontece da paciente relatar, essa semana aconteceu isso. A paciente disse que o marido percebeu o nódulo, não foi nem ela. Então, um nódulo, a secreção do mamilo, né? Que vem especialmente se ela vier espontânea, sem a compressão do mamilo. Principalmente se a secreção for sanguinolenta ou tipo como se fosse uma água, também é suspeita, né? A retração da pele, do mamilo, tudo isso são sinais de alerta. Isso no momento de amamentação, existe alguma diferença para detectar? Existe alguma coisa que possa atrapalhar, mascarar? Sim. Na verdade, o que acontece na gestação e na amamentação é que a mama sofre um grande estímulo hormonal, né? Então, a mama fica bem mais volumosa, bem mais vascularizada, o tecido prolifera bastante e a gente acaba tendo muito mais dificuldade, tanto de fazer as imagens, né, ultrassom, mamografia, ficam mais limitados, e o próprio exame clínico. O que é um alerta bem importante que a gente foi observando? É que, às vezes, a gestação, a gente acaba ficando muito atento ao bebê, a escutar o bebê, faz a consulta, faz o exame de toque, verifica se tem dilatação, não tem, a mama acaba ficando um pouco esquecida. Né? E na amamentação também, porque fica só tudo relacionado como se fosse da amamentação, a fissura no mamilo, né? E a gente acaba, às vezes, deixando de prestar atenção em coisas importantes. E outra coisa que a gente vem observando, uma progressiva, assim, um retardo, né, da idade de gestação. Por exemplo, as mulheres têm adiado isso, têm ido para o mercado de trabalho, têm ido estudar e tudo, e têm tido filhos mais tarde. Então, elas vão indo para uma faixa etária que também vai ficando mais frequente o câncer de mama. Acho que o exemplo mais recente aí é a Cláudia Raia, né? Então, a Cláudia Raia, né, nos surpreendeu aí com essa gestação nessa fase da vida, né? Isso aí. Isso aí. Que dê tudo certo. Então, a gente recomenda que, então, ela mantenha o seu rastreamento, né? Vai ter essas dificuldades um pouco, mas que ela não deixe de fazer os seus exames periódicos. Né? Doutora, o que seria a modulação hormonal e quais os riscos? Então, a modulação hormonal ainda é um assunto um pouco polêmico, né? Porque, na verdade, a gente tem a reposição hormonal, que é uma situação clássica que a gente vai ter para as mulheres climatéricas, as mulheres em menopausa, que é através de estudos que a gente já tem de muitos anos, né, com aqueles hormônios tradicionais, estrogênio, progesterona.
E, nos últimos anos, vem surgindo algumas propostas assim, com os nomes hormônios bioidênticos, alternativas mais naturais, ou fazer um tratamento mais personalizado, né? O que a gente ressalta é que, assim, do ponto de vista de evidência científica, a gente tem muito pouca segurança, né? Ou, assim, a gente não tem uma forma de controle para avaliar se essa dose é boa para um e é ruim para outro, ou quanto tempo usar esses tratamentos, se isso vai ter um efeito deletério, um efeito maléfico, né? Porque a gente sempre busca com um efeito positivo, mas como tudo na vida, a gente pode ter consequências negativas. O assunto é bem amplo, né? E agora nós falando aqui a gente acabou citando o nome aí da atriz, ela já não está numa linha ali próximo da menopausa? Então, ela está menopáusica, né? Só que a gente tem, claro, alguns recursos de reposição hormonal, tudo isso, que acabaram favorecendo que ela tivesse a gestação nessa idade, né? Doutora, para as pessoas que querem encontrar os seus serviços, né? Qual é que são os endereços aí, tanto eletrônicos como o endereço físico? Como é que a pessoa, via entrevista, eu gostaria de procurar? Bom, então eu atendo no consultório, né? Meu consultório é lá na Benjamin, ali próxima a Júlio, próximo ao hospital. A gente atende numa clínica, eu atendo com mais 2 colegas ginecologistas. O nome da clínica é Luna Medicina Feminina. Vocês podem procurar pelo meu nome em Facebook, Instagram. Meu Instagram é angecpmasto. Tem meu site também, angelaparisoto.com.br, onde vocês podem buscar informações tanto do meu currículo quanto contato de e-mail, né? E geralmente o contato mais fácil é pelo consultório. Muito bem. Existe algum tipo de serviço que a doutora presta em termos de... você falaste da clínica, né? Mas algum outro tipo de serviço, por exemplo, alguma coisa social? Um projeto, alguma coisa assim? Então, nesse momento, eu estou um pouco afastada disso, porque eu estou fazendo uma outra especialização. Estou bastante atarefada, mas sempre sou muito disponível. Inclusive, eu acho que outubro sempre é uma época que a gente acaba sendo solicitado para contribuir com conhecimento, participar de eventos e tal. Eu sempre me coloco à disposição e eu sempre reforço que eu acho que, na verdade, a gente tem que fazer prevenção o ano inteiro, né? Então, em qualquer momento, quando as pessoas quiserem ou né, tiverem interesse em pedir orientação, buscar alguma coisa que a gente possa contribuir, a gente está à disposição. Não sei, Lajeado tem né, um grupo de assistência? Tem, a Liga, tem. Os municípios geralmente se organizam através das ligas, isso. Inclusive, a gente é parceiro, até a Kicre é parceira aqui de Lajeado, eu converso com a Dani sempre, né? Quando precisa de alguma coisa, a gente, né, sempre que pode, estende a mão para eles também, né? É bem bacana isso, né? Doutora, alguma coisa que de repente não foi comentada e que de repente você gostaria de passar para o seu público, para as mulheres, que seja pertinente, que seja interessante? Então, o que a gente está reforçando cada vez mais esse ano? É que a gente já tem estudos mostrando que 1/3 dos casos de câncer de mama, eles são preveníveis através de hábitos saudáveis. Então, alimentação, né, atividade física. Então, é aquela história, né? Ela falando de novo disso, e tem que comer bem, mas, de fato, a gente tem tido cada vez mais evidência do quanto isso impacta na nossa saúde, né? E aí a prevenção, a gente não tem que pensar nela quando a gente está perto da doença, né? Ou quando a gente está lá fazendo a mamografia que deu uma alteração, agora eu preciso comer bem. Não, a gente tem que sempre procurar comer bem, comer de forma mais saudável, com menos conservantes, procurar cozinhar mais em casa, comer mais frutas, verduras, né? Então, tem uma frase que eu gosto, que está sendo bem usada, assim, descasque mais, desembale menos. Né? Eu já ouvi essa frase. Então, ela está sendo bem forte, porque... Americano não gosta. Americano não gosta. E a gente também gosta de coisas que facilitem a nossa vida, principalmente, né, na correria do dia a dia. Mas não é que a gente não possa. O problema é isso ser sempre uma rotina, né? Então, se a gente fizer disso, hoje eu vou
vou fazer um lanche diferente, né, vou me permitir comer uma coisinha mais, né, gordinha, assim, tá legal, tá tudo bem, porque não é uma coisa de sempre. Doutor, é do seu conhecimento em termos de porcentagem, por exemplo, aquelas pessoas que fazem o exame e foi detectado algum tipo de doença, né? Num primeiro momento, como é a reação dessas pessoas? E existe uma porcentagem, olha, de tantas que procuram e que é detectado, tantas têm êxito, né? São curadas, existe isso? A gente, aí varia muito conforme as alterações, né? O que a gente observa? Cada pessoa se comporta de um jeito, né? Quando dá uma alteração. Então, eu tenho pacientes, por exemplo, que qualquer coisa que sentem vão correndo para o consultório, e, meu Deus, tem que conseguir consulta para ontem, porque eu não vou dormir se eu não for te não ver. Dorme mesmo. Né? Já tá assim, e né? geralmente é o que eu digo para minhas secretárias, que assim, a minha agenda ela tem que ter flexibilidade, porque as pacientes não aguentam ficar uma semana esperando consulta. Né? A gente tem que ter essa possibilidade de encaixe. Eu já conheço algumas que demandam mais isso. Isso depois do resultado de um exame. Depois do resultado de um exame, Sim. ou então aquelas pacientes que já passaram por alguma situação, não necessariamente câncer, mas passaram por uma biópsia, ou por um exame alterado, que levou a muita preocupação, quando sentiu alguma coisa já sai correndo, né? Então, hoje mesmo eu atendi uma paciente que eu já tinha feito cirurgia, não tinha sido maligno, mas a gente tinha operado, passou por um período assim de bastante cuidado, e aí ela voltou hoje e disse assim, ai, doutora, eu senti dor, eu não me aguentei, eu vim antes da época que era para vir. Não tem problema algum, né? Então, algumas pessoas respondem dessa forma mais imediata, outras pessoas às vezes demoram para voltar, ou então porque demoram mais para processar aquela situação, né? O que a gente pede é que, assim, a gente está sempre para orientar. Nem sempre vai ser uma situação mais grave, mas dentro do possível que a gente tente, assim, deu alterado, já vamos avaliar o que precisa ser feito. Se precisa complementar com algum exame, se precisa só olhar melhor e repetir daqui a um tempo, mas que a gente não deixe as coisas, né? A gente passou pela pandemia que acabou mostrando que, assim, por um medo da doença do corona, a gente acabou atrasando as mamografias, os exames foi um lapso, assim, porque acabou fazendo com que a gente tivesse detecção de tumores em estágios mais avançados. E aí reduz a nossa possibilidade de cura, porque quando a gente detecta precoce, a gente tem mais de 90% de chance de cura, né? Então, é uma doença muito curável. Sim. Então, é para isso que a gente reforça que a ideia dos exames de rotina, a mamografia, então, entra como principal, é a gente detectar a doença em estágios muito iniciais, em que ela ainda não manifesta dor, sintoma, nódulo, nada, né? Uma pergunta que eu me lembrei, ouvindo a sua explicação aí, eu vejo alguns vídeos onde aparecem mulheres, as chamadas marombas, né? Onde o corpo, a parte física é extremamente, como é que eu vou dizer assim? E algumas ali parecem nem ter mais mama, né? E eu imagino que deve ter muito anabolizante também nesses corpos aí, né? Isso, o que eles estão acelerando alguma coisa? Então, eu acho que daqui a uns anos a gente vai ter essas respostas que a gente não sabe ainda o quanto isso não vai ter um efeito deletério, né? Porque, assim, são formas de usar hormônios que não são terapêuticos, né? São formas, assim, buscando resultados estéticos. Mas não tem nada que a gente vai conseguir uma dose que vai só dar benefício que não vai dar malefício. Alguma coisa vai acontecer. E a gente vai mensurar os efeitos na mama, os efeitos em doenças cardiovasculares ou outras coisas. Isso vai aparecer com o tempo. Né? Eu não lembro os nomes, assim, mas começou a aparecer há poucos dias no meu celular aí. Como se fosse uma profissional, trainer, sei lá como é que chama, mas ela vai ao limite daquela pessoa que está fazendo o treino ali, parece que eles vão infartar ali, é o abuso, né? O limite do corpo, né? Então... acho desnecessário isso, porque, assim, a gente não precisa fazer atividade para chegar ao limite, né?
a atividade ela precisa ser um bem-estar, né? Então melhorar o nosso desempenho. Às vezes tem algumas coisas que a gente precisa até fazer dar uma dorzinha a mais para poder fazer o efeito, né? Exigir um pouco mais da musculatura. Mas assim, ao limite do limite, a gente corre o risco de ter esse malefício. Vai colher lá na frente, né? Com certeza, isso. né? Tudo que é demais enjoa. Ou vai dar um problema cardiovascular, ou vai dar uma lesão osteoarticular, né? Então a gente O corpo tem um limite, tem né? um limite. A gente tem que respeitar isso. Aí. Muito bem. Agora umas perguntinhas aí. Geralmente a gente faz esse programa, né? O podcast de uma forma bem diferente. As pessoas que estão acompanhando aí já sabem como é que é. A gente procura saber mais do entrevistado. Aqui a ideia não seria essa, mas nós vamos pegar umas 4, 5 perguntinhas que não fazem parte do contexto. Vamos ver se a doutora está disposta a responder aí. O que tu faz nas horas vagas? Então, se é que tem as horas vagas, né? Tá meio difícil ultimamente. Então, quando a gente está com horas vagas, bom, primeiro a minha primeira coisa que eu faço é ficar com meu filho, né? Eu tenho um filho de quase 4 anos, então ele ocupa investimento, ele né? ocupa praticamente meu tempo todo, né? A gente busca fazer coisas com ele, já que durante a semana é bastante corrida, eu passo o dia inteiro trabalhando, ele passa o dia inteiro na escola, né? Então a gente acaba tentando dar mais atenção para ele. Mas eu gosto muito de cinema também, eu gosto muito de ler, gosto de passear, viajar, às vezes nem que seja para 100 quilômetros para frente. A profissão requer que goste de leitura, né? A gente precisa. Né? Só que às vezes a gente precisa ler coisas que não sejam só tão científicas, né? Às vezes é bom ler coisas mais leves. Tem algum tipo de hobby, assim, que tu gosta de... Então... Que goste e que consiga, né? Porque os horários... Pois é. Ultimamente o meu hobby tem sido assim, quando eu posso, eu assisto filme, assisto série, gosto mesmo, gosto de cinema, sempre gostei, desde bem nova. Mas esse ano eu estou ainda num ano bastante cansativo com a pós, mas a minha ideia ano que vem é buscar alguma outra coisa, assim, fazer eu estou ainda em fase de estudo, assim, fazer alguma atividade física diferente, alguma coisa de desenvolvimento de habilidades corporais, né? Acho que é legal também. Que legal. Eu sempre pergunto para as pessoas, tem algum tipo de talento, assim, que tu sabe? E eu sempre cito o mesmo exemplo. Um dia eu perguntei para o cara, tu tem algum talento? Ele falou assim, eu mexo as orelhas. Eu digo tudo, habilidades físicas. Eu digo tudo bem, se esse é o teu talento. A doutora tem algum tipo de talento aí, além de que eu possa achei ser o que mesmo? eu era boa em cozinhar, mas aí eu descobri que eu não sou tão boa assim, né? Primeira vez que eu fui cozinhar para o meu marido, ele disse, sai da cozinha que não vai dar certo. Deixa que eu assumo. Mas de vez em quando eu me meto, assim, eu gosto de cozinhar também, acho legal. Tem que ser quando eu tô com a cabeça... Chega a ser uma terapia, chega a ser uma... Gosto. Ultimamente meu xodó é fazer uns bolos naturais diferentes, assim. Estou fazendo uns... Cada dia eu boto uma coisa diferente dentro do bolo, né? Tem pessoas que, né, às vezes citam para mim assim, tal coisa é uma terapia, de só é para ti, porque para mim não, tipo pescaria. Pescaria, para mim eu me irrito. Olha, vou contar até um segredo, assim. Em primeira mão, para mim, terapia sempre tem. Até arrancar a roseta da grama eu gosto. Olha só. Minha cabeça vai longe, eu acho bem bom. Olha só, cada um tem que ocupar o tempo da forma que acha mais interessante, né? O que eu ia perguntar? Algum projeto, algum sonho, de repente, para o futuro? Aí, olha, tal coisa eu teria que fazer. Eu acho que uma das coisas que é muito claro vinculada ao meu trabalho, né? Sempre quis que a gente criasse um centro forte de mama aqui na região, né? Que a gente pudesse trabalhar de forma ampla, investindo em tratamentos modernos, que a gente pudesse ver a mulher como um todo, lembrar de todas as sequelas e tudo que o tratamento também causa, né? E tentar minimizar isso, porque meu papel como profissional é trazer o que a gente tem de melhor, né? O que está sendo desenvolvido no mundo de melhor. Tem muitas coisas muito importantes sendo desenvolvidas para a gente reduzir esses danos todos, né, da doença, que infelizmente a gente não vai conseguir erradicar a doença tão fácil, mas que a gente consiga fazer tratamentos menos danosos, né, mais humanos, assim, e fazer com que as pacientes resgatem a vida, né, depois disso. Eu vi uma frase, né, de uma médica também. Ela falou assim, porque as mulheres às vezes reclamam, né, que a dor lá no momento que aperta a mama, né, para fazer a mamografia, né, e a doutora falou assim, olha, essa dor ela é menor que a dor do próprio câncer.
Então, Sem é dúvida. preferível sentir essa aí do que sentir Sem a dor dúvida. do câncer, né? Eu não tinha ouvido essa frase ainda. Mais ou menos tu já falou, mas quando tu viu sim certo, meu desejo é seguir a profissão do meu pai. E qual é que é a especialidade do teu pai? O pai é ginecologista e Ele obstetra. também é o mesmo. Então pegou o mesmo segmento aí. É. E quando tu viu assim, eu também quero seguir esse caminho aí. Então, sabe que assim, a gente vai sofrendo essas influências, mesmo que não conscientes, né? Quando eu era criança, meu pai era médico, minha mãe era professora. Então, eu tinha duas profissões quando eu era criança. Eu era médica e professora. Eu tinha algumas horas que eu ia para o hospital e umas horas que eu ficava distribuindo as provas para os alunos virtuais que eu tinha em casa, né? Mas eu acho que a paixão ela vai surgindo conforme a gente vai vivenciando, assim, vai vindo naturalmente isso, né? Não tem como falar pelas outras pessoas, né? Como se apaixonam, porque cada um tem suas vivências. Mas eu cresci vendo meu pai trabalhar muito. Ele estava sempre muito ausente em casa, né? Na verdade, a gente morava próximo do hospital e morava num apartamento. Ele tinha um consultório embaixo e do outro lado da rua era o hospital. Então ele vivia fora de casa. De vez em quando ele subia para ver se a gente estava mantendo a ordem em casa, né? Sim. Mas eu cresci vendo ele trabalhar muito. E naquela época ele nem conseguia brincar quase com a gente. Ele era, né, bastante ausente assim no dia a dia, diferente do que a gente, por exemplo, lá em casa a gente tenta estar muito presente com o Pietro, né, que é meu filho. Brincar com ele, fazer um monte de coisa. Naquela época o pai vivia trabalhando, né? Mas por um lado, assim, foi uma inspiração muito positiva. E a minha mãe também trabalhava muito. Então, no final das contas, eu via poucos dois. Minha mãe pegou de certa época de acordar cedo, né? E a mãe dava aula noturna, né? Então ela dava aula na faculdade. Então ela voltava sempre tarde. Então eu cresci vendo os dois trabalharem muito. Eram outras épocas, né? Outras épocas, né? E hoje parece que todo mundo tem filhos, eles procuram tirar um tempo para ficar com o filho. Eu acho que a gente passaram uma situação, né? Então não querem repetir. Foi mudando um pouco essa relação, né? Então, por um lado, eu até acho que a gente vive em épocas mais estressantes, assim, a gente é bombardeado por muitas coisas, informação, celular, a gente está sempre conectado com tudo, às vezes o cérebro não desliga, né? Mas, por outro lado, eu acho que tem mais essa consciência, assim, de trabalhar, mas viver, né? Então, procurar, curtir, estar mais presente, né? Chegou a ter algum emprego antes de iniciar na carreira profissional, na medicina? Então, a gente, quando vai fazer medicina, é uma coisa meio, assim, é uma trilha reta, assim, né? A faculdade mesmo, ela não permite que a gente... Primeiro que para entrar na faculdade é concorrido, então eu estudar bastante. E depois a faculdade, ela tinha uma carga horária muito, muito rígida, que a gente tinha aula 3 turnos, né? Então não tinha muita possibilidade de a gente fazer trabalhos, nem durante a faculdade, nada. Então eu não tive. Então minhas experiências todas foram sendo construídas durante a faculdade, quando eu fazia estágios, que eu fazia estágio voluntário, às vezes pegava nas férias e participava, e depois, quando me formei, sim, aí entrei na residência, daí a gente começa a trabalhar muito. Sim. Então, a gente assim, o trajeto que eu fiz nunca me deu muita possibilidade de fazer outras coisas, sabe? Porque quando eu saí da faculdade, entrei na residência, a residência era dedicação exclusiva, né? A gente não tinha como... Eram cargas horárias intermináveis. Não tinha, por exemplo, assim, tantas horas por semana. Não tinha isso. Eu tinha hora para chegar no hospital e não tinha hora para sair. Né? E era sempre assim. Sim. Aí a gente gostava disso, sabe? Porque no final das contas a gente aprendia muito. Sim. Só que, claro, era super cansativo. Então, outras coisas assim, eu não tive muita oportunidade de fazer. Chegasse a trabalhar com teu pai? Trabalhei 10 anos com o pai. 10 anos, eu saí do consultório que a gente montou juntos ano passado, que foi quando eu montei a clínica com as minhas colegas, e aí o pai se aposentou. Aí ele acabou... Ele é da safra ali do Dr. Sérgio? Isso turma aí. Ali? Uhum. É de nome, é Ângelo, né? De nome eu já ouvi falar muito, assim, mas não sei quem é a pessoa. O pai se aposentou e eu disse, é que a gente, quando faz medicina, parece que a gente não tem que trabalhar até morrer, né? Então, assim, não tem prazo para se aposentar, nunca tem. E eu disse, pai, a gente às vezes precisa... Curtir a vida. Precisa encerrar uma coisa, né? Para que tu fica com compromisso de vir atender? Aí um dia eu estava com dor na perna, um dia...
se aposenta, vai poder viajar quando Viver a quer, vida, né? vai acompanhar a mãe, porque a mãe se aposentou por ser professora, né? E aí ele é que ficava no compromisso. Sim, vamos curtir a vida. É. Ângela, o que tu me fala de Lajeado? Então, Lajeado, né? Bom, eu cresci em Lajeado, né? Eu vivi, sou Tu é natural de lajeadense, Lajeado? sou É. natural de Lajeado. Morei em Lajeado até os 17 anos, aí fui para Porto Alegre estudar. E lá eu fiquei 13 anos. Aí eu não achava que eu ia voltar para Lajeado, eu achava que eu ia ficar lá, né? Na época tinha todos os meus amigos e tal, e as experiências profissionais, as trocas todas eu tinha lá. E aí, quando eu estava na residência, eu comecei assim, vou arranjar um lugar para fazer plantão e tal. E aí o pai disse, mas se tu vai fazer plantão cá, então faz aqui, né? E aí tu vem para casa, visita um pouco a gente. Aí foi quando eu comecei a vir para cá e comecei a criar vínculo. Começou a gostar. E aí, assim, quando eu voltei em definitivo, eu confesso que eu estranhei bastante, porque eu gostava de que Porto Alegre não fechava as coisas meio-dia, não tinha horário para fechar supermercado de noite, né? Então, assim, a gente tinha tantas coisas para fazer lá e Lajeado não tinha muita coisa. Isso foi 2012, né? E eu olho hoje, assim, aí foi devagarinho, eu fui gostando, porque era tão perto tudo, né? Eu ia para o hospital em 5 minutos, e eu ia a pé para o consultório do hospital, era tudo tão fácil, eu ia para casa e tomava meu chimarrão ainda no final da tarde, porque eu não tinha isso em Porto Alegre. E aí eu comecei a achar que realmente, poxa, quando eu quero eu vou para Porto Alegre, mas eu tô mais, minha vida está mais fácil. E aí, quando a gente vai pensar em ter filho, também isso pesa, né? A cidade grande, ela tem isso, né? Ela tem o ônus e o bônus, né? E daí, quando tu trabalhou, tu morou lá um período, né? Aí, quando tu vem passear ou vem começar a fazer um estágio, tu começa a dar valor para as pequenas coisas, né? E em 5, 10 minutos ir até o trabalho. Não tem muito bom, né? Não tem congestionamento. Claro, de meio-dia, fecha tudo, aquelas coisas, né? Mas já está bem diferente muitas coisas, né? Eu sempre digo, eu sou do ramo imobiliário, o pessoal sempre fala, né? A gente está numa cidade de polo, eu digo, uma cidade de polo que fecha tudo de meio-dia, vocês têm que, né? Tem que caminhar um pouquinho mais. Eu acho que a gente está melhorando já. Está melhorando, né? Uma pergunta que não tem nada a ver com o contexto, mas eu sei que fez parte da vida de muitas pessoas em Lajeado. O que tu me diz de Carmelita e Beto? Então, toda semana a gente ia comer. A gente morava no centro, ali perto do hospital, e aí íamos, eu tenho mais 2 irmãos, né? E nós íamos com a Tata, porque o pai e a mãe geralmente estavam trabalhando, a nossa Tata ia com a gente caminhava toda julho, ia até lá na praça, sentava, e era clássico. Então, o meu cachorro-quente não tinha mostarda, e eu tomava uma Fanta laranja, né? Uma Fruc laranja. Uma Fruc laranja. E assim a gente passava a tarde na praça e depois voltava para casa. E toda quarta-feira a gente fazia isso.